Ô, turma, vou trazer aqui um depoimento para a gente ter uma noção da complexidade da mente humana, né? Trabalhando com uma pessoa e a gente chega num ponto onde ela se dá conta que o sofrimento, como a gente vai dar, se a gente for aprofundar, nós vamos chegar nesses lugares, que o sofrimento que ela vive é uma autocriação, um autoflagelo, né? Ou seja, todo sofrimento nosso é um tipo de auto-obsessão, de auto-inquisição, de autocrítica, de auto-engano, né? Se tirar todas essas hipóteses, pelo menos nós vamos chegar nesse ponto, um auto-engano. E essa pessoa chegou nesse ponto onde ela percebeu que a raiz do sofrimento dela é que ela não se perdoava, né? E ao perceber isso, ela começou a encontrar um momento de alívio. E nesse alívio que chegou, é assim, eu estou cansado de me punir, né? Estou cansada de me punir. Veja, às vezes a gente não percebe que muitas coisas que a gente faz conosco é um processo de autopunição. Quando a gente não se permite prazeres, quando a gente não se permite descanso, quando a gente às vezes vive constantes processos de adoecimento, né? De adoecimento, por trás disso a gente pode encontrar aí essa mão pesada da culpa, né? Pesando a nossa vida, pesando a nossa consciência e bloqueando o acesso a uma vida mais abundante, no sentido afetivo e profissional, em todos os sentidos, espiritual, né? E perceber isso foi maravilhoso, porque foi um passo de consciência, porque muitos de nós, e eu já vivi tanto isso também, eu falo com meus alunos assim, que quando a gente atende os nossos clientes, se a gente estiver bem conectado, nós vamos perceber que nós estamos ouvindo são partes nossas. Algumas que ainda estão muito ativas e que é um desafio, porque mexem conosco, com questões que estão assim em pauta, e outras que são questões assim que a gente já deu vários passos nelas, mas que elas ainda são ali lembradas com essas vozes que chegam dos nossos clientes, né? E essa é uma questão que eu sei que eu já percorri ela aqui muitas e muitas vezes. Então cada um sabe quais são os pontos que a gente pode estar aí criando sofrimento para a nossa vida. No meu caso, e no caso de cada um de nós, eu passei muito tempo me torturando sem perceber que estava acontecendo, né? E no fundo é isso, a gente faz coisas que são péssimas, mas com ótimas justificativas. Então, poder ter consciência da real motivação que está por trás dessas atitudes de autodestruição, de autodesprezo, de desconsideração, de autopunição, é libertador, porque a gente vê e fica de frente com isso. Então, quando essa pessoa ficou de frente com essa situação, foi um alívio enorme. E ela então descreveu, olha, tá soltando, meu corpo todo relaxando e tudo. Aí no final eu achei que a gente já estava assim pronto para poder fechar com chave de ouro uma daquelas sessões assim que a gente sabe que valeu a pena, que a gente deu um passo significativo nesse universo interno, né, de conscientização. Aí eu percebo, né, que essa pessoa começa a fazer uns alongamentos com o pescoço, e quando a pessoa começa a fazer um alongamento com o pescoço, no fundo, ela está tentando arrancar com a mão uma tensão que ela está sentindo e não sabe ainda como lidar. Então eu pedi que ela parasse um pouquinho com essa sessão de alongamento
para me dizer o que era que ela estava sentindo, o que ela estava tentando tirar com o alongamento. E é uma tensão. E que tensão é essa que ainda está presente depois da gente ter dado, né, um passo tão significativo, tão bonito e tão cheio de alívio, porque chegou a alívios bem claros, o corpo, né, que vai nos guiando nesse trabalho. Então essa pessoa chega e diz assim, olha, tá me vindo uma coisa estranha aqui, mas é um medo de me perdoar. Veja bem, às vezes a gente não se perdoa e fica mantendo estados de punição por motivos que a gente não imagina. Escuta isso. Qual é o medo de se perdoar? O problema de me perdoar, sabe qual é? Eu vou perder um lugar de vitimização. Então, no fundo, sempre que a gente mantém uma atitude de autopunição e de automartírio, nós também estamos alimentando uma parte em nós que é uma vítima, que é uma coitada, um coitado, que alimenta um lugar de sofrimento. Mas por que essa pessoa está com medo de perder? Porque enquanto eu estou nesse lugar, eu ainda consigo angariar, né, a piedade dos outros, o cuidado dos outros e a ilusão de que dessa forma eu não vou estar sozinho. Vai ter sempre gente preocupando comigo e cuidando de mim. É uma ilusão, é mais um auto-engano que a gente chegou e mais um processo maravilhoso de transformação. Transformação, então, nesse caminho espiritual, nesse caminho psicológico, é a gente ficar de frente com essas verdades, verdades às vezes indigestas, verdades que a gente não tem assim o menor orgulho, verdades que a gente às vezes passa uma vida inteira tentando esconder, mas a gente sente. Então foi mais uma dose, né, de verdade, de encontro libertador com a verdade. E aí então nós fomos buscar uma solução que é confiar, né? É claro que racionalmente isso pode ser algo muito simples, mas quando essas soluções simples estão associadas a um processo experiencial, sentido e corporal, aí sim nós temos um efeito libertador. E nesse caso, a solução vinha como seria se eu puder confiar que eu posso receber afeto, eu posso trocar afeto mesmo sem ser uma coitada, mesmo sem ser um coitado, mesmo sem ser uma vítima. E às vezes a gente não entende, mas isso foi um aprendizado na nossa história. Muitas pessoas não tiveram atenção que gostariam quando eram pequenos. E quando ficava doente, aí tinha presença, tinha atenção. Né? Às vezes a gente encontra famílias onde era muito comum, mais no passado do que hoje está cada vez mais difícil, mas antes era comum, família com 6 filhos, né? Hoje 2, assim, tá o máximo que eu vejo ao meu redor, mas era comum, 6 filhos. Eu vejo, como é que você vai dar atenção, assim, individualizada, cuidadosa para 6 filhos? Não é fácil, e tem umas que tinham até mais. Então, muitas vezes, quando um adoecia, era o momento que ele era mais cuidado, era o momento que ele era olhado, era o momento que ela recebia uma atenção maior. Então, com isso, para algumas pessoas passa um aprendizado que fica assim, se eu estiver sofrendo, eu vou ter afeto e eu vou ter cuidado. É uma associação infantil imatura e que fica inconsciente. E depois a gente não sabe sair da prisão que a gente não está vendo as grades. Eu adoro essa frase, eu não publiquei ela ainda não, mas vou publicar. A gente precisa ver as grades para sair das prisões
que a gente construiu com formas equivocadas de pensar e de concluir a respeito da realidade, né? Então, quando isso foi percebido, mais um alívio, mais um alívio. E aí, então, desse alívio a gente pôde encerrar com uma imagem de uma dança, com uma imagem de um coroamento, né, de que, olha, agora eu posso respirar, né? Ou seja, me perdoar não significa ter que ficar sozinho e desprovido de afeto. Eu posso me perdoar e ainda assim desenvolver relações saudáveis de troca afetiva. Não é bacana? São passos muito significativos e que vão ter reflexos, né, na nossa vida, onde a gente vai aprendendo aos poucos a desenvolver autoamor, autocuidado, autoestima, autoconsideração. A partir do momento que a gente vai conseguindo tomar consciência do que em nós ainda segura posturas que são doentias. Quando a gente toma essa consciência, aí eu tenho a escolha de poder soltar. Esse é o meu desejo para todos nós, que a gente possa desenvolver essa decisão de ir de encontro à nossa verdade para poder soltar todas as posturas que a gente sabe que nos fazem tão mal e nos dá o direito que a gente precisa, que a gente merece, de respirar uma vida mais saudável e plena de realização. Beijo para todos.